Pensar em planejamento sucessório pode até ser desconfortável para alguns. No entanto, quando o objetivo é a sustentabilidade de um negócio a longo prazo, esse tema passa a ser absolutamente necessário, principalmente em empresas familiares. E para conversar sobre esse assunto, hoje eu tenho o privilégio de receber o filho da dona Eraides in memoriam e do seu Valdemiro, o esposo da Neca, o pai da Cris, da Carol e do Júnior, avô da Mariana, da Isa e da Olívia, e sócio fundador e presidente da maior rede de móveis e eletrodomésticos genuinamente matogrossense, entre outras funções e atribuições. Matogrossense de alma e coração. Oswaldo Martinello, estou especialmente feliz em te receber aqui hoje, porque eu tenho absoluta convicção que todos nós aprenderemos muito com a tua história, com a tua trajetória, com o teu exemplo de vida. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigada. Muito obrigado, agradeço eu pelo convite de poder estar aqui, né? Ter o privilégio de estar contigo aí nesse bate-papo aí. Especialmente sobre sucessão, né? Que é um tema tão delicado e ao mesmo tempo tão necessário, né? Tão necessário. Oswaldo, e que trajetória a sua? Que trajetória. Eu gostaria, antes de nós adentrarmos no tema específico aqui do nosso podcast, que é planejamento sucessório, eu gostaria de saber, muitos conseguem ver o resultado hoje, mas poucos sabem como tudo começou. Como é que tudo começou? E lá no início, Oswaldo, eu não tenho dúvidas que você fará muito ainda e eu nem sei aonde tudo isso irá chegar. E se um dia irá parar, porque justamente a gente vai falar de sucessão. Mas você imaginava que ia conquistar tudo o que conquistou nas várias esferas aí da tua vida? Na verdade, a vida empresarial ela é uma sucessão de objetivos, né? Ou várias fases de objetivo, né? Quando a gente abriu a loja, a primeira aqui em Lucas, uma lojinha de 150 metros quadrados, o objetivo era fazer o pezinho de meia, né? Era fazer o pezinho de meia apenas. Aí veio, não sei se todos lembram, né? Mas veio o confisco da poupança lá do Plano Collor, e aí obrigou a se tomar outros rumos, e a nossa solução foi abrir uma segunda loja. E aí abriu os horizontes, né? E aí passamos a sonhar, né? O meu primeiro grande sonho era conseguir abrir uma loja para cada irmão tocar, né? E sempre Hoje tem quantas para cada irmão? Era o grande sonho, né? E aí, quando chegou perto disso, já tivemos que trazer os irmãos de volta para ajudar na administração do centro de distribuição e por aí afora, né? E aí, a cada etapa, os sonhos foram se renovando, né? E a cada ano, a cada período, as coisas se renovam, os objetivos também se renovam, os desafios se renovam, e a gente vai andando e vai superando os objetivos, né? Então, não acaba nunca, né? Você vai sempre superando e vai sempre alçando voos maiores. Muito bem. Oswaldo, a Eletromóveis Martinello completa agora em março 37 anos. 37 anos. Quantas filiais hoje? 112 lojas. É difícil acompanhar, né? Cada pouco que vai se atualizar ali aumenta um pouquinho o número. 112 lojas. 112 lojas em 75 municípios. Em 75 no estado municípios de Mato Grosso. No estado de Mato Grosso. Em 37 anos, muitas coisas acontecem. E aconteceram muitas coisas acontecem. Muitos desafios, muitos momentos extremamente delicados e difíceis, outros momentos bons, né? Mas a cada um dos momentos é um aprendizado, né? Seja no momento ruim, seja no momento bom também, né? Em 37 anos, várias mudanças de governo, Sendo vários planos econômicos, vários acontecimentos relevantes no nosso Brasil, várias crises. Várias crises. Uma pandemia. Uma pandemia, eu vou te contar. Cada crise é sempre uma diferente da outra. Ela nunca é igual ou exige as mesmas tomadas de atitudes. Elas são diferentes sempre. É um aprendizado, cada uma delas.
cada uma delas um aprendizado. E algo que me faz refletir assim, porque no dia a dia a gente conversa com muitas pessoas. Imagino que contigo não seja diferente. Sim. Converso com muitas pessoas e as pessoas, elas gostam também, às vezes, de colocar a justificativa para determinados fracassos no ambiente externo. Então, não raro eu escuto, mas eu quebrei na época lá que houve o confisco da poupança. Aí outros, não, mas a culpa agora é do governo, né? Ou a culpa é da crise, ou o momento da agricultura não está muito bom. Claro que tudo isso influencia e tem o seu impacto e a gente precisa levar em consideração. Mas, Oswaldo, estar à frente desde sempre de uma empresa que está no mercado há 37 anos e que passou por boa parte desses desafios que a maioria passou e muitos não conseguiram atravessar, exige algumas habilidades e competências aí. Ao que você atribui esses fatores, quais seriam? Eu sei que é difícil às vezes sintetizar, né? Porque eu imagino que sejam muitas variáveis. Mas na tua percepção hoje, quais são os principais fatores-chave de sucesso que fizeram vocês atravessar todas essas crises, todos esses desafios e estar sempre em crescimento? Às vezes de forma mais acelerada, às vezes um pouquinho mais rápido, mas sempre em crescimento. Sem dúvida. Eu acho assim, são inúmeros fatores, né? Mas tem alguns fatores que são fundamentais para que a empresa tenha perenidade e sucesso. A começar por saber distinguir o caixa, né? O caixa pessoal e o caixa da empresa. Eu acho que isso é fundamental. E nós, ainda que seja uma empresa familiar, e nós ainda somos uma empresa familiar, a gente soube fazer isso desde o início, né? De uma maneira muito clara e honesta. Cada um dos sócios trabalhando na empresa tem o seu salário, assim como outros colaboradores, enfim. Não é porque nós somos proprietários que nós vamos lá no caixa da empresa e pegamos aquilo que a gente acha que pode pegar. Tem regras, né? Para tudo tem regras, né? E segundo, eu acho que o planejamento é fundamental, não somente no aspecto sucessório, como é um tema hoje muito, muito latente, mas o planejamento estratégico da empresa, né? Em você dar os passos mais ou menos de acordo com a capacidade da empresa, né? Com uma certa margem de segurança e por aí afora. Ainda que você tenha uma empresa alavancada, mas ela precisa de um bom planejamento para que você consiga superar esses momentos difíceis, né? Porque são momentos, nós passamos aqui por inúmeros planos, nós já falamos sobre isso, mas especialmente o agronegócio, com altos e baixos do agronegócio. Nós sabemos que o agro é cíclico, sempre foi, né? E como o nosso motor econômico é o agro, nós somos dependentes dele, né? Nós varejistas, né? E então a gente precisa saber avaliar isso, né? O agro o ano que vem vai ser bom, nós podemos avançar um pouquinho. O agro não vai estar bem, vamos colocar o pé no freio ou não vamos acelerar e por aí afora. Então, acho que essa sensibilidade de cada ramo da atividade tem que ser levada em consideração. Aliás, no meu jeito caipirão de ser, a gente sempre fez isso. E foi de uma maneira intuitiva, Oswaldo, isso? Eu acho que um pouco sim, um pouco é intuitivo, outro pouco é a razão, né, de quem já passou por muitas dificuldades, né, em dar o passo de acordo com o que a perna alcança, né, eu costumo falar isso também. Mas é importante isso, que você tenha consciência dos passos que está tomando na empresa. Outro ponto que é importante a gente mencionar, que você falou assim, da experiência, né, de quem passou por algumas dificuldades. Sim. Nem tudo sempre foram flores nessa trajetória e antes disso. Não tenha dúvida. Então, eu sempre costumo dizer que quem não erra, provavelmente é porque não tentou. Porque não tentou. Porque quem faz, quem se propõe a fazer e empreender, e a gente sempre fala que empreender no Brasil tem os seus desafios. Ainda mais no Brasil. Ainda mais no Brasil. Então, tiveram também momentos de dificuldade. Muitos momentos difíceis, né? Momentos que exigiam muito empenho, muita dedicação para superá-los, não tenha dúvida nenhuma. Nem sempre foi olhando de fora parece uma coisa, né? Mas às vezes dentro da operação você passa por muitos momentos difíceis e muitos momentos que você tem que tomar decisões muito difíceis, né? Então é importante que você tenha essa consciência que
Uma coisa é a tua vida pessoal e outra coisa é a vida da empresa, né? A empresa pensando na perenidade dela, ela é intocável, né? Primeiro os interesses da empresa, ou primeiro aquilo que a galinha dos ovos de ouro, né? E depois os ovos, né? E isso, às vezes, a gente demora um pouquinho para aprender. Sem dúvida. Né? Demora um pouquinho para aprender, porque é tentador. É tentador. Né? Tentador. Mas esse talvez seja o princípio básico da boa administração. Diferencial que é o capital realmente da empresa, do que é o capital dos sócios. E penso que somente dessa forma seja possível a gente ter aí uma sustentabilidade ao longo prazo, né? A gente sempre pensou assim, né? E sempre trabalhou mais ou menos nessa direção, né? Oswaldo, e é uma empresa familiar. É uma empresa familiar. Com muitas pessoas. Com muitas pessoas, muitos sócios. Nós somos em 10 irmãos, né? Somos em 10, 9 deles participam da empresa e é desafiador, não tenho dúvida nenhuma, porque permanentemente temos que estar apagando um incêndio aqui, um incêndio ali, etc., resolvendo situações para poder ter harmonia no dia a dia, né, e poder trabalhar tranquilo. E quando eu te perguntei sobre os fatores-chave de sucesso, você falou essa questão do planejamento e tudo mais, eu consigo visualizar que talvez seja uma habilidade extrema de lidar com pessoas. E de conseguir também extrair ali o que cada um tem de melhor e colocar cada um numa função que também seja adequada ao seu perfil. Oswaldo, como é que você desenvolveu isso? Olha, foi difícil, mas foi testando mesmo, um tem uma habilidade melhor nessa área, vai lá, vamos tocar aquela área. Outro tem habilidade melhor em outra área, toca outra área e por aí afora. Então foi no como é que fala? No dia a dia mesmo, Isso com a experiência. Foi o que aconteceu com a nossa empresa, né? Não estou dizendo que isso seja uma regra, mas é o que aconteceu conosco, né? E você lidar com pessoas e lidar com pessoas da família requer também mais habilidades aí. Mais habilidade e eu diria que um controle emocional fora do comum. Sem dúvida nenhuma. Ainda mais numa empresa numerosa como a nossa, né? Ou numa família numerosa como a nossa. Mas isso no dia a dia a gente acaba aprendendo e tirando isso de letra e entendendo como funcionam as coisas, né? Mas sempre buscando harmonia, sempre buscando consenso nas tomadas de decisões e por aí afora. Isso é importante também, né? Eu penso numa sociedade familiar. Oswaldo, e com todo esse sucesso, né? Porque é um caso de sucesso, isso não tem dúvidas nenhuma, os números mostram isso, né? E um patrimônio considerável, começa outra preocupação, né? Porque, como eu te falei, eu não tenho dúvidas que muito será feito ainda a partir daqui. E tem um assunto que, às vezes, as pessoas não gostam de falar muito, que é sobre sucessão. Como assim eu vou falar sobre sucessão? Quer ver quando a gente fala, olha, um testamento, por exemplo. Nossa, mas testamento é quase que um sinal ali de mau agouro. As pessoas não gostam de conversar. Nossa, mas se eu fizer um testamento, não significa que eu vou atrair a morte para mim. Mas a única coisa certa que a gente tem nessa vida é que não estaremos sempre aqui. Sempre aqui. Né? Não estaremos sempre aqui. E quando se constrói um patrimônio, há também a preocupação em que isso seja continuado pelas próximas gerações, né? Pelas gerações que já estão aí na operação também, mas que isso possa se perpetuar no tempo. Então, por exemplo, lá na nossa Constituição Federal de 88, e é característica do nosso sistema econômico mesmo, que é a possibilidade de nós termos a propriedade privada. E nós temos a propriedade privada e um direito fundamental que nós temos também é o direito à sucessão. Então, nós temos a sucessão legítima em que isso pode ser passado aí para os nossos herdeiros. E não faria muito sentido também se a gente trabalhasse muito e não tivesse como transmitir isso para as pessoas, né, que são as pessoas que mais a gente ama, talvez, não sei se a motivação seria tão grande assim, né? A gente quer deixar um legado, imagino que seja isso. Oswaldo, quando que o planejamento sucessório passou a fazer parte aí, pelo menos da ideia de vocês, quando é que vocês começaram a pensar nesse assunto? Eu não tenho exatamente quando, mas é coisa de 5, 10 anos, né? Uns 10 anos, pelo menos, a gente começou já a pensar sobre isso, né?
E ter a necessidade de estar escrito aquilo como a coisa deverá acontecer no futuro, né? De escrever isso, de criar um conjunto de regras. Primeiro, para o ingresso dos descendentes na empresa, né? Com formação, etc, etc, etc. E segundo, na transmissão dos bens, né? E aí é o principal desafio, né? Porque, diferentemente do que muitos pensam, é uma tarefa assim muito sensível isso, né? É muito sensível isso. Então tem componentes da família que entendem isso perfeitamente, tem outros componentes que é preciso trabalhar o entendimento, que é preciso transmitir conhecimento de como as coisas funcionam legalmente para que a gente consiga fazer isso de forma adequada. É uma tarefa extremamente delicada, mas tem que ser feito. Precisa ser feito. Precisa ser feito. Precisa ser feito por quê? Porque vai ficar patrimônio, vai ficar empresa. E nós pensamos na empresa sempre ela com vida longa, pensamos na perenidade dela. Mas, ainda que se faça a sucessão, né, para os herdeiros e sucessores, mas com toda a consciência da separação do que é empresa e do que é patrimônio pessoa física, né? Eu acho que isso é fundamental, que se tenha essa consciência. A consciência que o CPF um dia tem fim. Exatamente. Nós sabemos que nós somos passageiros aqui. Somos passageiros, né? mas tudo que foi construído pode ficar. O CNPJ pode perpetuar. Sem dúvida, o CNPJ deve perpetuar. Né? Ainda que lá no passado, quando a gente começou a vida empresarial, a gente não pensasse, né, no tamanho da coisa, né? Mas eu sempre falava para minha esposa e para os filhos, né, que a nossa principal missão como pais é educar os filhos para a vida e formá-los para a vida, né? Então eu falava sempre que o que eu estava fazendo não era para mim, ou eu e a dona Neca, o que a gente estava fazendo não era para nós, mas era para formar os filhos, né? E que aquilo que a gente conseguisse construir como patrimônio ia ser para a nossa vida, para nosso lazer de vida, etc. e tal. Mas na prática não acontece. Não. Né? Você acaba incorporando e formando patrimônio, e esse patrimônio vai para os descendentes, não tenha dúvida nenhuma. É que fala isso lá no início para não desestimulá-los a estudar e a trabalhar e a conquistar o seu próprio patrimônio também, né? Oswaldo, você tocou num ponto... quando você fala assim em sucessão, envolve, principalmente falando de sucessão e falando de família, envolve inúmeras áreas aí do direito também, né? Mas envolve, eu não falei, mas envolve um monte de emoção também. Emoção e família, emoção. E gerir, às vezes, quem está conduzindo o processo ali do planejamento sucessório, às vezes tem que ser meio que psicólogo também, ou contratar um psicólogo para auxiliar no processo. Mas a sucessão, claro que, como você falou, se a gente imaginasse, às vezes as pessoas perguntam assim, qual que é o melhor momento para fazer o planejamento sucessório? O melhor momento é hoje. Hoje. E quanto antes melhor. Quanto antes melhor, porque o ontem já foi, não tem muito o que se fazer, e quanto mais você demora para fazer, principalmente quando tem a perspectiva de incorporação de patrimônio, né, de aumento de patrimônio, cada vez mais vai ficando mais oneroso. Não tenha dúvida, e tem mais um componente nessa história toda, que quando a gente fala em sucessão, automaticamente você faz uma avaliação do melhor formato tributário também, pensando no planejamento tributário, não só no planejamento de sucessão, mas entra aí o planejamento tributário também. Não estou falando de sonegação, não estou falando de nada disso. Planejamento. Mas o planejamento tributário de forma a você tirar proveito das brechas de legislação para você pagar o menor valor de tributo possível, não tenha dúvida nenhuma. Até para poder manter a competitividade aí no mercado, né? Porque se não fizer isso também é difícil se tornar competitivo. Não é vergonha para ninguém isso, né? Mas o planejamento tributário faz parte desse processo também. Faz parte desse processo. A gente vivenciou muito isso também. Uhum. E Oswaldo, me fala um pouquinho mais assim, então, como é que foi a tua experiência quando vocês optaram, não, agora, porque entre pensar e realmente iniciar um processo de planejamento sucessório,
tem um lapso temporal considerável aí. Sem As dúvida. ideias precisam ser amadurecidas. Quando é o caso da família, por exemplo, muitas dúvidas precisam ser tiradas, as pessoas precisam se sentir confortáveis também em passar por todo esse processo e compreender como que isso vai funcionar na prática. Isso. Né? Nós passamos primeiro por um debate interno, né? E ficar bem claro dos objetivos, que o objetivo era fazer a sucessão de forma correta, adequada. E aí vem uma parte bastante delicada também em você fazer a opção do profissional que vai te assessorar nisso, né? É importante que você consiga ter a clareza de que você precisa ter um bom profissional para te orientar, até porque nós não somos conhecedores da legislação por completo. Nós temos uma noção das coisas, mas não somos conhecedores dos detalhes. Então, é importante que você tenha uma assessoria, e a assessoria o mais técnica possível, né? Então, é um processo também delicado de você selecionar um bom profissional para isso, né? E aí, quando você tem a assessoria de um bom profissional, aí fica bem mais fácil também. Fica bem mais fácil, Fica porque bem aí é o mais nível fácil. de confiança. Exatamente. Você estabelece uma relação de confiança, né? E você automaticamente, o bom profissional é aquele que visualiza a coisa como um todo e te orienta. Olha, o melhor caminho, acho que é esse, o melhor caminho é aquele. Para esta situação, o melhor caminho é esse. Para aquela situação, o melhor caminho é aquele. Por isso e aquilo, porque a legislação prevê isso e aquilo. Né? Ou pelo menos colocar as opções Exatamente. de maneira muito bem fundamentada para que vocês consigam tomar a decisão. A bem da verdade, a decisão é do empresário ou da empresa ou do conjunto das pessoas da família, né? Mas, se bem orientado, você vai tomar a decisão correta, não tenha dúvida nenhuma. Então, a assessoria de um bom profissional é fundamental para isso. Eu não consigo visualizar que alguém possa fazer um processo sucessório sem assessoria de um bom profissional. E cada um na sua área, né? Sem dúvida. Eu falo, cada um estuda para atuar exatamente e fazer o melhor ali na sua área. Não tenha dúvida. Especialmente em relação ao planejamento sucessório, é um processo complexo, porque ele envolve várias áreas do direito. Então, não é qualquer profissional que vai fazer. E muitas vezes se socorre, esse profissional às vezes tem uma equipe de profissionais também. Normalmente né? Sim, né? Porque ele envolve direito de família, direito das sucessões, direito empresarial e direito tributário. Então, são diversas áreas do direito. Porque um bom planejamento sucessório, ele começa a saber onde, Oswaldo? Na escolha do regime de bens. Pois é, mas aí já foi, né? Na escolha do regime mas de já bens. foi. Já foi dos que já se casaram. Mas os que estão por vir agora precisam ter melhor essa noção. Aí, uma vez vivido esse processo, daí fica mais fácil e fica claro isso para os sucessores. Para os sucessores. Nós que somos as raízes lá, já está feito isso. Já está feito. Mas assim, a escolha do regime, às vezes as pessoas perguntam assim, qual que é o melhor regime de bens? Não tem um melhor regime de bens, tem os objetivos, né, de cada um. Concordo. Não tem os objetivos de cada um. Para determinada pessoa, comunhão universal é o melhor regime, está tudo ok. Para outro, de repente, o da separação total seja mais adequado. Então, vai de acordo ali com o objetivo da pessoa e do casal. Ali, eu acho que esse assunto é um assunto que precisava ter um debate mais ampliado, né? Até porque a gente percebe hoje acontecendo, né, as uniões, né, os casamentos, sem essa discussão, ou sem a consciência dessa discussão do regime, né? Que é importante lá na frente, né? Eu sou uma defensora, toda vez eu falo aqui, e eu repito todas as vezes, eu sou uma defensora do extrajudicial. Eu gosto de evitar os conflitos, né? Mas eu gosto de evitar os conflitos. Maioria, né? E normalmente as pessoas buscam advogado na hora da extinção, da dissolução ali da união estável, na hora do divórcio, mas ninguém procura, Oswaldo, antes de casar, para saber, olha, me explica aqui, qual que é a repercussão desse regime de bens aqui, né, no caráter sucessório. Tem um exemplo que eu gosto muito, que é o seguinte, às vezes a pessoa pensa assim, não, principalmente as pessoas que já vêm de um primeiro casamento, que já tem ali um patrimônio acumulado e de repente não gostaria de comunicar esse patrimônio numa segunda união. Uma nova relação. Até porque já tem filhos e tudo mais, né? Aí a pessoa pensa assim, olha, então eu vou me casar no regime da separação total de bens, né? Porque aí não vai comunicar. Olha só, quando você casa no regime da separação total de bens, em caso de divórcio, não se comunica. Mas se falecer,
Daí comunica. Aí vai, né? É onde não tem meação, tem herança. Pois aí vai tudo para o cônjuge. Por isso a importância. Está aí um exemplo clássico da importância de uma boa assessoria. Uma boa assessoria para fazer uma orientação, né? Uma orientação nesse sentido. Porque são detalhes que a gente não tem conhecimento. Não tem conhecimento. E aí depois vai ser surpreendido. Eu acredito que a grande maioria não tem, né? Então, por exemplo, assim, se o objetivo é a proteção do patrimônio, e aí a gente tem outras formas, tem pacto antenupcial. Então, o planejamento sucessório, ele é bem amplo. Ele é bastante complexo. É bastante complexo. Então, começa ali com o regime de bens. E nós temos algumas estratégias de planejamento sucessório. Então, por exemplo, um testamento. Testamento é aquele documento, né, que a gente tem várias formas de fazer, mas é o público, o cerrado, ou o particular, mas que tem que seguir determinados requisitos para que tenha validade, que seja aceito e que tenha eficácia jurídica também depois, né? Então, o testamento, nós temos doações em vida também, que é possível, partilha em vida, né? De repente, a instituição que ali não era do usufruto. Agora é tributado na reforma. Que agora é também, né? Agora a gente pode ter ali uma tributação. Vários estados não tinham essa tributação progressiva do ITCMD, né? Agora mudou um pouquinho. E também nós temos a holding. Tem o seguro de vida, que também é uma estratégia de planejamento sucessório, mas a holding, nos últimos anos especialmente, ela vem sendo aí a queridinha quando a gente fala de planejamento sucessório. No caso de vocês ali, qual que foi a estratégia de planejamento sucessório que vocês decidiram adotar? Nós decidimos por fazer cada ramo da família uma holding familiar, e a holding operacional e a holding patrimonial, né, da empresa. O processo é relativamente simples e complexo ao mesmo tempo, né? Não é assim tão simples, mas você acaba com isso blindando a empresa, né? Blindando a empresa com isso, com esse formato, né? Nós entendemos ser o melhor para a nossa situação, né? Não estou dizendo que isso possa ter como regra como o melhor para todos, né? Mas foi o que nós entendemos na ocasião, né? A holding, ela tem as suas vantagens, realmente. Tem as vantagens e algumas desvantagens, mas tem que pesar os vários aspectos, né? A holding, uma das principais vantagens dela é que a gente pode ali fugir ou simplificar um pouquinho o processo do inventário também, né? São tem detalhes, tudo isso, né? No processo sucessório. Mas por isso, eu volto a repetir, por isso a importância de ter um bom profissional assessorando. Para você ter esse conhecimento, para poder tomar essa decisão. Porque avaliar, provavelmente quando né? vocês avaliaram, não, o melhor caminho para a nossa empresa é uma holding familiar, uma holding patrimonial, né? Uma holding ali operacional, é porque vocês tinham conhecimento para entender exatamente como que cada uma delas funcionava. Foi assim bastante debatido, foi bastante a assessoria que nos assessorou. Reunimos várias vezes com os familiares para que todos tivessem a exata consciência do que era isso, etc, etc. Então é importante isso, né? É importante que haja também esse consenso, né? E a holding, até você mencionou antes, diferentemente das outras estratégias, por exemplo, o testamento é uma manifestação de última vontade, cada um tem que fazer o seu. Não é possível, por exemplo, reunir todos lá na empresa e falar assim, vamos fazer um testamento coletivo. Isso a legislação não admite, né? Então acaba sendo uma estratégia bem limitada. No caso, por exemplo, de vocês. A holding, ela permite, além do planejamento sucessório, permite uma maior proteção patrimonial e permite também o planejamento tributário, que você mencionou muito bem. Exato. E eu tomo a liberdade aqui de te chamar de você, né? Por favor, é claro. Então, assim, é possível principalmente esses três aspectos. O planejamento sucessório é somente um dos aspectos ali que você consegue resolver. A sucessão propriamente dita é um aspecto. É um aspecto muito importante. E essa sucessão, ela é possível, veja bem, aí tem outro ponto aqui também. Que tipo de holding? Vocês já entenderam que, provavelmente lá vocês viram que abrir holding não é só abrir um CNPJ, né? A holding, ela é mais complexa do que você simplesmente ir lá e abrir uma empresa. Às vezes a gente se depara aí com algumas fake holdings. Tem muito, né? Mas aí volto a repetir a importância de ter uma boa assessoria, né? E aí, por exemplo, dentro da holding a gente consegue
primeiro, você ter vários tipos. Uma holding familiar, você consegue trabalhar ali todos os aspectos relacionados à família. Então, no caso de vocês têm uma holding patrimonial da empresa. E aí, cada grupo familiar abriu a sua própria holding familiar. Exatamente. E daí, cada holding familiar tem seu acordo de família, tem por aí afora, né? E também daí tem um acordo de sócios na holding patrimonial. O acordo ali dos cotistas, todos os detalhes. Por isso, tantas reuniões. Tantas reuniões. Por isso, tantas reuniões. É muito trabalhoso isso, mas de outro lado, é legal porque fica tudo às claras, né? Nas regras, As regras ficam claras. Nas regras claras. O que vai acontecer amanhã, todo mundo sabe o que vai acontecer e de que forma vai acontecer. Né? Então, evita muito conflito também, né? Também, não só no caso de um dos sócios faltarem, né, ou morrer, né, ou falecer, mas a regra do jogo está clara. O que vai acontecer lá na frente. O professor adora analogia, né? Imagina entrar num jogo de futebol sem saber as regras. Aí vai jogando, vai dar muito conflito ali, né? E agora, o que a gente faz? Agora, quando você já tem ali, né, as regras definidas, realmente... Quando está claro, fica fácil, né? Fica menos difícil, aliás, né? Fica menos difícil. E aí o dia a dia se torna mais leve, né? Sim, e são algumas preocupações que você consegue resolver dentro da holding familiar que impactam diretamente ou deixam de impactar diretamente na empresa. Exatamente. Cada família, ela tem a sua estrutura, a sua dinâmica, o seu regime de bens, né? E a depender do regime de bens, por exemplo, vamos imaginar, não vai acontecer, mas vamos imaginar que aconteça um divórcio, uma extinção de uma união estável, né? Sim. No caso, se você tem uma holding, esses aspectos são resolvidos dentro ali da holding familiar daquela empresa. Exatamente. Né? Não vai atingir diretamente o patrimônio ali da empresa. Empresarial, Porque não parece, mas é um risco considerável também, né? Para a empresa. Sem dúvida nenhuma. Então, isso se resolve bem. Muitos aspectos que se não fosse formada as holdings familiares, ficariam atrelados à empresa, mas nesse caso, como a senhora bem colocou, de uma separação ou algo parecido, a coisa se resolve dentro da holding familiar, né? Não afeta a empresa como um todo, né? Então, preserva a empresa. Quando eu falei que a holding patrimonial e a operacional acaba sendo blindado, nesse aspecto. Né? Nesse aspecto, porque acaba protegendo nesse sentido, exatamente. Né? Agora, claro que em relação à operação da empresa, alguma execução e tal, aí a gente tem uma proteção patrimonial maior, mas não significa que também que não vai ser atingida, né? Mas aí é uma outra questão. É outra questão, exatamente. Outra questão. E tem o planejamento tributário também, porque dentro de cada família tem também a liberdade ali para decidir se já vai fazer a doação dessas cotas para os sucessores ou não. Só que isso também, Oswaldo, não sei, ali deve ter acontecido de tudo um pouco, né? Porque são várias famílias, mas pode ter acontecido assim de determinadas famílias falarem, não, eu já quero fazer a doação das cotas. Enquanto outros ficam mais receosos, nossa, mas será? Então, acho que eu vou esperar mais um pouquinho. Até porque envolve também o ITCMD. ITCMD. E é esse o ponto. Não precisa ser feita essa transferência de uma vez só, dentro da holding. Você pode fazer, por isso que a gente fala em planejamento tributário. Planejamento tributário, como, né, bem mencionou, não é uma questão, eu vou deixar de pagar tributo. Não é isso. Não vai deixar. Se você conseguir encontrar um meio de formar uma sociedade pagando menos, claro que sim também, né? Mas não exatamente tem esse objetivo, né? Não tem esse objetivo, mas aí você consegue se programar. Sem dúvida nenhuma, você pode fazer ele de maneira fracionada, dentro dos limites de cada ano, né? Tem valores limite para não tributar, etc. Você pode ir fazendo de forma fracionada que você vai transferindo também sem pagar o ITCMD, né? Ou não, ou você faz um pouquinho mais. Aí a gente tem a faixa de isenção, aí vai tendo a alíquota progressiva. Se você vai fazendo doações aos poucos, de repente você consegue ficar ali nos 4%, talvez para não ter que pagar 8%. Tem uma faixa de isenção também. Tem uma faixa de isenção. É pequena, mas dá para trabalhar bem dentro disso também. E aí a gente consegue esse planejamento tributário. Então, é algo assim que dá para ser feito, é um processo que exige
tempo, né, para entendendo também a realidade de cada empresa. As holdings que foram abertas para a empresa de vocês, elas não têm como ser replicadas para outra empresa. Por isso que foi o formato que nós entendemos ser o melhor para nós. Né? Não significa dizer que seja melhor para todos. Para todo mundo. E mesmo que outra pessoa vá abrir uma holding, por exemplo, não tem como você pegar um modelo pronto ali. Não. É algo muito artesanal, né? Muito artesanal. Nós ficamos discutindo isso por muito tempo até chegar a essa conclusão, né? E até isso que eu ia te perguntar, o processo sucessório, assim, está concluído? Imagino que não, esteja em andamento. Eu não sei se nós vamos acabar ele um dia, porque você vai aprimorando ele, né? Mas, mas assim, o dorso está feito, né? A estrutura principal, já foi feita. E aí, à medida que o tempo vai passando, você vai implementando, né? Os acordos, etc, etc. E não para nunca. E vai chegar na formação do conselho, e por aí vai indo. Uhum. Nós achamos que vai um bom tempo ainda para pelo menos, acabar isso que está planejado, né? Uhum. Nessas reuniões iniciais que vocês fizeram, Oswaldo, fica à vontade para expor aqui até o limite que for possível também, né? Mas nessas reuniões iniciais que vocês fizeram, primeiro foi passado toda a informação do que era uma holding, o que seria possível colocar dentro dessas holdings, quais eram as possibilidades para que vocês pudessem tomar essas decisões, é isso? É isso, exatamente, foi assim que aconteceu. Então reuniu primeiro os sócios troncos, depois veio os familiares e, por fim, todos os descendentes também, né? Uhum. Fizemos uma grande reunião até, né, de toda a família, e onde foi colocado com muita clareza os objetivos e colocado as opções possíveis dentro do contexto da nossa família. Uhum. Né? Então é importante, você colocou uma coisa bastante importante, que o perfil de cada família define um modelo, né? Define um modelo. E isso precisa ser muito, muito bem explicado assim, e compreendido. Olha, na verdade, eu sei que eu posso falar um pouquinho... É o tipo de coisa que você não pode ter muita pressa também, né? Porque tem que ser muito digerido isso, para não ficar dúvida para os componentes, né? Em ficando dúvidas, alguma coisa não encaixa, né? E é mais difícil desfazer do que fazer. E o importante é que todos tenham consciência exata do que está se fazendo e de que aquele é o melhor caminho, né? E que cada um dentro do seu núcleo familiar consiga decidir o seu formato também, né? Uhum. Aquilo que é melhor para ele, no âmbito da transferência do patrimônio ou não, das cotas ou não, né? Por exemplo, você vai colocar na holding a casa onde mora, se não vai. Esses detalhes todos que tem que ser muito debatido dentro do núcleo familiar, né? Uhum. E nem tudo precisa ir para a holding sem também, dúvida, né? Sem de uma vez só. Se vai pôr a casa ou não, se você tem imóveis, se esses imóveis são destinados à comercialização ou não, né? Faz diferença isso no aspecto tributário, né? Porque, de repente, se você tem um perfil de imóvel, como é que é? Tem um negócio lá que fala que se você tiver 3 imóveis alugados, você já é tributado na forma de imobiliária. Se você não tiver os 3, já é um pouquinho diferente. Ou se o imóvel está destinado para comercialização ou não. Né? Até porque... Então tem uma avaliação bem como é que avaliação nos detalhes para você conseguir definir exatamente o que vai fazer, né? E até porque se é uma holding imobiliária, que é possível dentro de uma... Pode concentrar 2 funções também, né? Pode ser uma holding familiar, pode ser operacional, pode ser a mista. Pode ser a mista. E aí, se você coloca lá no código de atividade, lá como uma holding imobiliária, para transferir esse patrimônio também tem o ITBI. Então, são todo um planejamento, exatamente. Detalhes que precisam ser feitos. Então, assim, se é que a gente pode... eu não gosto dessa palavra, né? Dar conselho, mas... Quanto mais debater, quanto mais se aprofundar no detalhe, melhor você consegue definir. E tomar a decisão quando isso já está bem maduro e cada um já tiver ainda mais numa estrutura grande, né? Que envolve várias famílias. Tem ideia de quantos CNPJs mais ou menos foram abertos para criar esse planejamento sucessório? Vai dar uns 15, né? Uns 15. Um para cada família e mais as outras. É que também, no futuro, nós estamos criando um desenho para um ecossistema completo do nosso negócio, né? Então, o que é que faz sentido para o nosso negócio?
vem lá a seguradora, vem a área imobiliária, vem a área de transportes, vem a área de venda de serviços. Aí você vai agregando, né? Você vai criando que é para dar suporte ali, o ecossistemas para dar suporte para a operação principal. Suporte para a operação. Aquilo que for aderente à operação, por que não, né? A financeira e por aí afora. Vai né? reduzindo custos. Os fundos, né? O FDIC da vida e por aí afora. Então você vai agregando isso, né? Você vai fazendo, por isso que eu falo que, na verdade, não tem prazo para isso se concluir, né? Porque você vai agregando, né? Você vai aprimorando. Agora, o importante é ter essa tomada de decisão inicial para formar a estrutura básica. Né? O planejamento, às vezes, é mais importante. Né? Eu tenho dito que acertando esse planejamento básico, o resto é meio consequência. Né? Você vai agregando. E é muito interessante ouvir isso, né, da perspectiva de uma pessoa que passou por todo esse processo, porque eu estou na perspectiva aqui de quem faz isso na prática, mas ouvir isso de quem passou pelo processo e como que isso foi pensado e digerido, como disse, né, você ali por toda a família, é muito interessante. Mas é importante fazer, é importante que com bastante patrimônio ou pouco patrimônio se faça isso. Eu vejo assim de fundamental importância. Eu acho que não importa o tamanho do seu negócio, mas se você fizer, eu tenho certeza que lá no futuro você vai estar aliviado até, né? Para você também não ter maiores prejuízos lá na frente, porque lá na frente pode custar muito mais caro, né? Muito. E custa. E custa. E custa. Todo mundo que passou pensando aqui do ponto de vista do planejamento sucessório, desconsiderando os outros planejamentos que é possível a gente fazer ali, como nós mencionamos dentro da holding. Pensando só no planejamento sucessório, o fato de você poder planejar essa transmissão do patrimônio em vida desonera em muito. Porque lá na frente, todo mundo que já passou por um processo inventário sabe disso. Exatamente. Né? Nós nem falamos sobre isso. Nem falamos sobre isso, mas assim, um dos principais motivadores acaba sendo isso. Por exemplo, tenho pessoas que às vezes me procuram e falam assim, olha, passei pelo inventário do meu pai, eu não quero isso para os meus filhos, né? Eu não quero que meus filhos briguem por conta disso, porque às vezes traz você mencionou lá na frente a questão emocional, né, que lida também. Você consegue evitar conflitos familiares lá na frente. O que a gente ouve falar, né, é que além de ter esses conflitos familiares, o custo é muito alto lá na frente e demora, né? É demorado. Entre 20% e 40% do patrimônio. Tá vendo? Entre 20% e 40% do patrimônio. Além de você ficar um bom tempo discutindo isso e que demora para sair, né? Demora isso no trâmite judiciário, você fica com o patrimônio muitas vezes lá por um bom tempo indisponível, né? Indisponível, e aí pode vender só com autorização judicial, isso o juiz, ou até para vender quem que vai comprar também um imóvel ou algum bem que está no processo ali de inventário, acaba derrubando um pouquinho o preço de mercado. Quando a gente fala sobre isso, é indiscutível a necessidade de fazer. Indiscutível a necessidade. Né? Por mais que, como eu mencionei lá no início, por mais que às vezes não seja um tema assim muito confortável, às vezes as pessoas têm alguma restrição, algum até desconforto de lidar com de falar sobre isso, mas é importantíssimo, porque como a gente mencionou também, trabalha-se tanto, né? Trabalha-se tanto e dá uma destinação mais eficiente também para esse patrimônio. Mas sempre que se puder fazer a transmissão do patrimônio em vida, tanto melhor, né? Sem dúvida nenhuma, até porque depois não tem briga, né? Não tem briga, é menos oneroso. Oswaldo, dadas as devidas proporções, aqui a gente não precisa entrar em valores, obviamente, claro que isso também vai ser proporcional ali ao patrimônio, né? O custo, eu não gosto de falar em custo, né? Mas o valor gasto para implementar uma holding é proporcional ao valor do patrimônio. No caso de vocês, foi algo que onerou muito ou foi mais uma questão de tomar a decisão e passar pelo processo, conversar sobre? Não, foi mais o processo, né? Mais o processo. O custo é um custo aceitável, é um custo, são os honorários proporcionais ao tamanho do negócio, não tenha dúvida nenhuma. Então, eu não acho que o custo seja o fator que vai impedir isso, né? Eu acho que o principal é você, primeiro, conseguir o consenso da família para fazer isso, né? Fazer com que todos sintam a necessidade de fazer isso, né? E que o momento é aquele para fazer isso. Eu acho que o principal é isso.
Nem é o custo que isso Não, o representa. custo não é limitador, né? Não é um custo proibitivo. Não é. Não é proibitivo, não. Uhum. Nós não tivemos esse problema. Quer dizer, esse problema foi um problema secundário, o custo. É porque é isso que eu menciono, né? Claro que todo mundo fala, mas é para eletromasomartinela é fácil fazer isso, mas claro, ele é proporcional ao valor do patrimônio, sem então dúvida não é nenhuma, nada que vá não onerar é fator demasiadamente, é mais uma questão de tomada de decisão mesmo. Exatamente. É a necessidade de fazer. Né? Nós sentimos isso e fomos para isso. E muitas empresas que estão fazendo, a maioria que a gente conhece e trocou informações sobre isso, todas tiveram o seu momento que entenderam ser o momento adequado para fazer, né? E nós também. Que passa, porque são, do ponto de vista do empresário e da empresa, são muitos os desafios, né? Principalmente no dia a dia da operação, primeiro ali... O desafio é diário, né? Do dia a dia. E daí tem mais esse que acaba implementando uma carga de preocupação, né? Mas você tendo a liberdade e tendo o canal de comunicação com todos os membros da família, fica mais fácil. Primeiro a empresa tem que ter lucro, né? Fala assim, qual que é o melhor momento para fazer holding? É hoje, mas hoje às vezes eu estou preocupada em ter rentabilidade primeiro. Então cada um vai encontrar ali o momento realmente que seja adequado, mas quanto antes melhor. Quanto antes melhor e menos oneroso. A gente sempre vai ter a sensação que demorou demais para fazer. Mas sempre deveria ter feito antes. Devia ter feito antes. Se tivesse feito isso lá no início, mas é que lá no início também não tinha o conhecimento, a experiência que você tem hoje, né? É verdade, mas a gente tem sempre essa sensação, né? Que deveria ter feito antes, mas... Se me permite, eu vou evidenciar uma fala tua aqui, que eu penso que seja muito, muito importante. Você falou assim, olha, o mais importante é começar a fazer e não se preocupar tanto com o tempo que isso vai demorar, porque algumas questões precisam ser muito bem definidas e pensadas, digeridas pela família. Às vezes as pessoas se deparam, né, com a holding constituída e olham o contrato social. Aí olha aquele contrato social com algumas páginas, falam, mas é isso que é uma holding? Como se fosse um contrato social, né? Mas assim, não é, para você chegar naquelas páginas ali do contrato social, para você colocar a manifestação das pessoas, adequar a legislação e fazer de uma forma que realmente atenda ao interesse das partes, é muito estudo, são muitas reuniões, como foi o caso de vocês ali, até a gente chegar naquele formato final. Então, holding não é só um contrato social. Não. Eu acho importante que muitos detalhes podem ser colocados lá no acordo de família, né? Sim, dentro da... Para você, talvez, às vezes, não expor muitas particularidades no contrato social, porque o contrato social acaba sendo público, né? Sim. Né? Então, lá no acordo de família, você pode colocar muitas particularidades que, às vezes, você pode ficar não confortável em colocar no contrato social. Nós fizemos, assim, muita coisa nesse sentido. Dentro dessa essa questão do planejamento sucessório, ela só é possível se nós temos ali aspectos de uma holding familiar. Sim. Né? Verdade. Porque cada família ela tem a autonomia para fazer a sua manifestação de vontade ali. Sem dúvida. Que eu falo que são as particularidades de cada núcleo familiar, né? Porque já aconteceu, por exemplo, né, situações em que por isso a importância de se conversar muito e explicar muito até as pessoas de fato entenderem. Porque às vezes pensa assim, eu preciso só abrir uma holding. Tá. Quando você fala que para resolver todos os problemas e todas as questões e fazer o planejamento completo é preciso abrir mais que uma empresa, aí isso tem que ficar muito claro, porque às vezes as pessoas pensam assim, não, mas o meu vizinho, ele abriu com um CNPJ só. E aí agora eu vou ter que abrir 3, 4 CNPJs e isso vai dar um custo maior com o contador. Tem consequência de contabilidade. Tem consequências, tem outros custos, claro que tem a manutenção depois. Mas esse planejamento e essa estimativa de custos também é bem importante que seja realizada. Porque se não forem abertas essas holdings familiares, uma para cada núcleo, não é possível fazer a parte do planejamento sucessório. Exatamente. Não seria possível fazer a vontade de cada núcleo familiar. A vontade de cada núcleo familiar. E às vezes a gente tem determinadas holdings que acabam sendo subutilizadas. Então o que acontece muito? Abrem um CNPJ só,
né? Aí faz ali uma holding só operacional, e aí de repente vem acontecer alguma coisa, chega lá na frente e a pessoa pensa, não, mas eu tenho uma holding, agora eu vou ter que passar pelo processo de inventário. Não é? Mas por quê? Porque não foi constituída ali as holdings familiares para fazer esse planejamento sucessório. Então, é bem importante trazer esse exemplo prático, né, e de uma empresa que a gente conhece, que tem aí toda a sua credibilidade no mercado, para a gente compreender que, de fato, são as etapas necessárias para que todos os objetivos sejam atingidos. É verdade, é um processo, né? É um processo e ele não tem, assim, a discussão ela é muito intensa, né? Muito intensa e demorada. E tudo isso... Tem que entender isso, Tem né? que entender isso. Porque você... A partir do momento que você definiu que vai fazer uma sucessão, não é você ir lá e sentar com o advogado e fazer a coisa e pronto, tá bom, em uma semana está funcionando. Não é assim que funciona. Não. E até a gente precisa evidenciar aqui a importância também do contador. O contador é importantíssimo. Contador é importantíssimo. Estamos esquecendo também, do contador. Exatamente, porque assim, o advogado é muito importante, claro, porque quem que entende da legislação ali, direito de família, sucessões, empresarial e tributário, o advogado. Mas na parte, depois a gente também vai ter que constituir uma empresa, né? Dúvida. Então, o contador é parte integrante. Ele é parte integrante, então é todo uma questão interdisciplinar ali que a gente precisa levar em consideração. É bastante amplo, né? Porque você está discutindo em todos os aspectos, né? Aspecto jurídico, tributário, de sucessão propriamente dita, de transferência de patrimônio e por aí afora. Então é bem complexo. É complexo, mas está valendo a pena, pelo jeito. Está valendo a pena. Está valendo a pena. Vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Quanto mais organizado a estrutura empresarial tiver, melhor ela vai andar no dia a dia e mais possibilidade de permanecer no mercado no longo tempo mais, né? E quantas empresas não permanecem no mercado? Às vezes não são muitas, e às vezes ficam na primeira geração, mas tem um desafio imenso nessa transição para a segunda, para a terceira geração. Até podia ter feito aqui uma estatística com algum estudo para identificar, né, a perenidade aí das empresas a longo prazo passando por essas questões geracionais. Né? Sem dúvida nenhuma. É um aspecto muito preocupante esse, né? Se você não tiver essa consciência de fazer essa sucessão de forma planejada, as empresas vão acabar tendo impactos muito grandes no dia a dia, e que muda completamente a visão da empresa, e ela pode ser nocauteada, né? Exatamente. E mais uma vez a importância do planejamento, né? Sem dúvida. Iniciou falando lá do planejamento. Tudo é planejamento. Se não faz planejamento, começa a apagar incêndio. A gente começa com planejamento e a vida é inteira assim, né? Ou do contrário, vai apagar incêndio, como você acabou de falar agora. Exatamente, né? porque o que acontece? Às vezes as pessoas, não quero falar sobre isso, não quero lidar com isso. Em algum momento vai ter que lidar com isso. E se não fez de maneira planejada, vai perder patrimônio lá na frente e, enfim, as consequências virão, né? Isso é certo. A consciência de ter que fazer isso, ela chega mais cedo ou mais tarde. Muito bem. Oswaldo, a gente falou bastante de planejamento sucessório aqui hoje, e sempre que eu vou me encaminhando para a finalização, eu costumo trazer algumas palavrinhas para fazer livre associação, mas hoje, no seu caso, eu não trouxe palavrinhas não, porque eu quero aproveitar bem o tempo aqui para fazer mais perguntas. Então, eu separei algumas perguntas relacionadas a planejamento sucessório e outras fugindo um pouquinho do assunto, mas aproveitando aí toda a tua experiência adquirida aí ao longo dos anos na operação da empresa. Oswaldo, quando você olha para trás hoje, quando você olha para trás e você se vê lá no início, começando, o que hoje você sabe, pode ser da tua vida pessoal, profissional, enfim, o que você sabe hoje que se você soubesse lá atrás teria facilitado bastante a sua vida? Difícil de responder isso, hein? Difícil. Todo mundo fala, eu sempre ouvi assim, enquanto você, né, vai pensando, sempre ouvi assim algumas pessoas com mais experiência falando, né, falava assim, eu quero chegar,
eu gostaria de ter aos 18 a cabeça que eu tenho aos 80. Não é o seu caso, que falta muito para os 80. Mas Não muito mais. mas é no sentido de que a experiência ela vai trazendo uma certa maturidade, né? E o poder da experiência, né? Olha, Grazi, doutora Grazi. Não precisa chamar de doutora, não. É Grazi mesmo. Eu estou até te chamando de você aqui. Eu acho que eu não mudaria nada do que eu fiz, né? Não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu fiz, assim, com muita transparência sempre. A minha vida sempre foi muito assim, tanto no âmbito familiar quanto empresarial, né? Mas, evidentemente que se você tivesse lá atrás mais maturidade, teria sido mais leve o fardo, né? Mas eu não mudaria a minha trajetória daquilo que eu fiz, não. Não mudaria. Eu começaria de novo. Começaria de novo, faria tudo igual. Faria, se possível, algumas coisas um pouquinho melhores, talvez, né? Mas eu repetiria tudo de novo. Porque até os erros foram indispensáveis. Sem dúvida nenhuma. Eu falo que os erros são fundamentais, desde que você coloque aqui como aprendizado. Como aprendizado e diga, olha, aprendi mais um. Né? Os erros, eu cometi bastante erros também, porque na vida empresarial você erra todo dia, né? O importante é que você tenha mais acertos que erros, né? Ou não erre o mesmo erro. Ou não erre duas vezes, né? Erros novos, mas não o mesmo, de repente, né? Exatamente. Oswaldo, na tua experiência hoje, já que a gente falou também um pouquinho sobre planejamento sucessório, na tua visão, o que é essencial para alguém que queira manter o seu negócio a longo prazo? A sustentabilidade assim a longo prazo, o que é essencial? Eu acho que tem um conjunto de fatores aí, um conjunto de ações que precisam ser preservadas, né? Primeiro, a empresa precisa ser transparente, não só para os seus colaboradores, mas também para os consumidores, né? Estou falando da empresa varejista, né? A empresa precisa ter atitudes coerentes, né? Atitudes que tenham um determinado custo para a empresa, mas você tem que arcar com aquilo para fazer a coisa acontecer e que você consiga fazer o teu time agir de forma a gerar credibilidade nas pessoas, né? E continuar sendo uma empresa sempre honesta, uma empresa sempre transparente. Isso acho que define a perenidade da empresa, né? Porque as pessoas precisam ter segurança com as empresas que estão fazendo negócio. Isso é o que a gente chama de integridade. Precisa ter integridade. Integridade, que é aquela conexão entre o que se fala e o que se faz. E o que se faz. Cumprir aquilo que se promete. Sem dúvida nenhuma. No simples é isso mesmo, né? Tem que prometer e cumprir. Você sabe que às vezes as pessoas ficam... claro que você às vezes tem um pouco de dificuldade no universo de colaboradores, né? Nós temos hoje 3.500 colaboradores, cerca de 3.500 colaboradores. Então sempre no meio tem uma maçãzinha com defeito, que tenta contaminar o poder da organização informal, né? Então, isso é difícil de você controlar isso, né? E eu costumo dizer que essas poucas pessoas fazem um estrago danado, né? Mas a gente tem que conviver com isso, tem que saber resolver isso, tem que saber avaliar e acatar isso, né? Mas eu tenho, assim, um orgulho muito grande de ter um time, assim, 99,99% do meu time é um time de primeira linha, né? Até porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Sem dúvida. Né? Então, precisa de muitas pessoas. Quem faz acontecer o dia a dia, na verdade, são os colaboradores que estão lá com o umbigo no balcão, literalmente fazendo acontecer o dia a dia, né? A gente lá define as estratégias, define o modo de fazer as coisas, etc., define preço, isso e aquilo, né? Faz a estratégia global, mas quem aplica no dia a dia é o time de colaboradores. E esse time, eu tenho um orgulho muito grande deles, porque eles fazem acontecer o dia a dia de verdade. Muito bem. Oswaldo, agora uma pergunta um pouco mais pessoal aqui. Na tua visão, qual que é a diferença entre persistência e insistência? Teimosia. Você conseguiu? Conseguiu já? Teimosia. Já conseguiu ser persistente sem ser insistente? Não. Está relacionado, né? Mas assim, a resiliência é determinante, senão você não supera o dia a dia, né?
Não tem como. Você tem que ser teimoso mesmo. Tem que ser. E você tem que pôr na prática naquilo que acredita, né? Se você acredita, tem que fazer, tem que pelo menos tentar pôr em prática. Eu fiz essa pergunta de forma proposital. Eu não sei se você vai lembrar dessa história, há uns 20 anos mais ou menos. Você lembra que eu trabalhei um período brevemente na empresa? Lembro. Você lembra que um determinado dia eu fui pedir demissão? Aí eu cheguei para pedir demissão, aí você olhou assim para mim e falou: Grazi, é o seguinte, você é muito inteligente, mas você tem que aprender a ser um pouco mais persistente. Tu sabe que naquele dia eu fui pedir demissão do mesmo jeito, né? Mas eu fiquei pensando sobre aquilo, e tu sabe que foi uma fala sua, como eu te falei, talvez você nem lembre disso, mas para mim fez toda a diferença na vida. Fez toda a diferença, porque depois daquilo, antes de eu me tornei uma pessoa muito resiliente. Hoje eu sou tão resiliente que às vezes eu acho que eu sou insistente para determinadas coisas. Determinadas situações eu até penso assim, não, eu acho que eu deveria desistir disso ou ajustar a rota, mas eu fico ali teimando mais um pouquinho, teimando, e às vezes também não é tão... Mas ajustar, né, a rota sim, agora desistir não. Não desistir nunca, né? Então aproveitar o momento para te agradecer por essa fala, porque realmente teve um impacto assim muito grande em tudo que eu fiz a partir dali. Que bom, Grazi. Puxa vida, muito obrigado por falar isso. Mas é assim, na minha vida eu sempre fui assim, sempre fui muito persistente, muito resiliente, muito determinado, né? E sempre consegui, ou pelo menos tentei pôr em prática aquilo que eu acredito de verdade, né? Mas sem persistência, sem insistência, sem resiliência, ninguém chega lá. Não tem jeito, não tem jeito. É porque tudo na vida é difícil, a gente tem que escolher o nosso difícil. Então, desistir é difícil, continuar às vezes é difícil, mas quando você continua, pelo menos você atinge ali os teus... Você tem que optar pelo melhor caminho, Exatamente. ou menos dolorido, mas que você tem que fazer, tem que fazer. Do contrário, não chega lá, não tem jeito. Ninguém vai fazer por você. Eu sempre falo isso. Existe algo que só a gente pode fazer pela gente mesmo. E tem que decidir querer, né? Decidir querer e não colocar a culpa nos fatos, e nos outros e nos eventos que inevitavelmente vão acontecendo aí no decorrer da nossa vida, né? Nós fomos, né, junto com a família, sempre fomos muito persistentes, né? A gente, a determinados momentos, tem que puxar a corda, não tenha dúvida nenhuma, né? Mas você tem que também ter o poder da persuasão de fazer o time ir junto, né? O jogo de cintura. Jogo de cintura. Né? E falando nisso, conflito familiar, porque eu imagino que alguns conflitos familiares também foram surgindo aí no decorrer desse tempo todo. Conflito familiar, Oswaldo, na tua visão, se evita ou se administra? Se administra. Se administra. Não tenha dúvida. Conflito sempre vai existir, em todas as famílias existe, na nossa também, né? A gente tem que administrar, tem que saber entender o outro lado, tem que fazer tem que ponderar muito, né? Tem que ponderar muito. Então, sem dúvida nenhuma, se administra. Até porque ninguém é igual ao outro e ninguém pensa exatamente como o outro pensa, né? Então, partindo desse pressuposto, você sabe que tem que aceitar a opinião adversa, você tem que aceitar muitas coisas, tem que abrir mão de algumas coisas para que a harmonia prevaleça. E aí a outra pergunta vai ao encontro disso também. Família se administra, já que conflito familiar se administra, família se administra com afeto ou com regras? Ou as duas coisas? Com as duas coisas, com as duas coisas, não tenha dúvida. Não tenha dúvida, com as duas coisas. Porque, por exemplo, a esposa você escolhe para ter, ou o marido você escolhe para ter, né? Os filhos você também decide querer ter ou não. Mas os irmãos não escolhem ser irmãos, né? E aí precisa ter a convivência, precisa ter algumas regrinhas para isso acontecer de forma harmoniosa, né? Mas irmão é irmão. Eles podem até brigar hoje aqui, mas daqui 10 minutos estão abraçados, se beijando, né? É isso mesmo. É assim e o importante é o objetivo em comum, né? Sem dúvida nenhuma, mas eu acho que é as duas coisas. Oswaldo, e quanto a planejamento sucessório hoje? Na tua visão, planejamento sucessório, ele é um custo para a empresa ou para a família, ou ele é um investimento? Investimento, sem dúvida. Investimento, não tenha dúvida nenhuma. É um investimento.
E isso para a empresa é essencial definir, né? O que para a empresa é um custo, e o custo normalmente está ligado ali à operação, e o que é um investimento, às vezes, para o curto, porque às vezes a gente fala isso, planejamento sucessório não é só para o longo prazo também, como a gente evidenciou. É no curto prazo que você já vai ter esse benefício, porque você acaba protegendo ali a empresa. A partir do momento que você começa a debater isso dentro da família, você cria uma consciência diferente já, né? E isso, às vezes, se você não tivesse provocado por esse aspecto da sucessão, talvez nem todas as pessoas teriam uma consciência exata do que é núcleo familiar e o que é a empresa, né? Então é importante isso, não tenha dúvida nenhuma. Mais cedo ou mais tarde tem que fazer isso. E vai também, mais uma vez, ao encontro daquilo que você falou lá no início, de separar realmente, né, o que é a empresa, o que é da família. Embora seja dificultoso em alguns momentos, mas é o caminho ali para uma sustentabilidade. Eu me lembro que eu, lá no passado, lá no começo, eu era bastante cobrado sobre padrão de vida, etc. e tal, né? Mas eu sempre falava, primeiro a empresa, depois a pessoa física. Né? E só chegou onde chegou exatamente por isso, né? Mas assim foi, muitas vezes até difícil de administrar isso, né? Mas foi preciso, e hoje eu agradeço pela compreensão dos familiares por ter permitido fazer isso acontecer. E hoje, de certa forma, está todo mundo usufruindo de tudo isso também, né? É aquela diferença, né? De você realmente construir para depois poder usufruir de maneira sustentável. Porque, de repente, se tivesse feito um rateio maior lá no início, provavelmente não, certamente não teria crescido não teria a estrutura que tem hoje. E não estaria, né, a preocupação agora é como é que vai ficar isso daqui para frente, mas, né, administrar todo esse recurso mesmo. Oswaldo, só tenho a te agradecer por estar aqui hoje. Eu sei que a tua agenda é corrida, né? Então, você ter destinado o teu tempo para estar aqui compartilhando um pouco do teu conhecimento, não tenha dúvida de que foi muito, muito valioso. Muitas pessoas, assim como eu, se inspiram, né, na tua trajetória, na tua história, e mais que isso, no exemplo de vida. Porque quando a gente olha para alguém que realmente faz aquilo que se propõe a fazer, e fala e faz, porque falar todo mundo fala, né? Falar bonito hoje em dia tá na moda, né? É só a gente abrir aí as redes sociais que tem pessoas com um alto poder de persuasão, com uma oratória às vezes irretocável, mas às vezes a gente precisa olhar e escutar cada vez mais as pessoas que realmente fazem aquilo que falam. Eu acho que é aí que realmente está a grande riqueza, né, e a grande sabedoria da vida. Então, muito obrigada, né? Fico até sem palavras para agradecer e para compartilhar aí com todos que estão nos ouvindo. Acredito que será um podcast que trará muitos ensinamentos aí para as pessoas. Grazi, muito obrigado. Me sinto muito lisonjeado de poder estar aqui hoje com você, de poder estar falando um assunto tão sensível quanto esse, né? E agradecer imensamente pela oportunidade, e até porque pela admiração que eu tenho por ti como profissional, como pessoa, enfim. Só tenho a agradecer. Muito obrigado. Eu que agradeço. E com isso nós finalizamos o 4º episódio do Descomplica Direito. Sempre trazendo temas relevantes de uma forma clara e acessível. Muito obrigada.